Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Bem-vinda. Obrigada. Você é a nossa primeira convidada a chegar. Vamos esperar. Vamos esperar os colegas chegarem para podermos Começarmos. começar. Chegou mais um. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Quem for chegando, se aproxime, sintam-se em casa. Eu sei que vocês estão em casa, mas sintam-se mais em casa ainda. No meu slide tem futurismo aqui, mas tem um abraço virtual no último. Eu acho que eu vou deixar o último com o nosso abraço virtual, que ele está carregando o abraço. Eu acho que daqui para o final da live o abraço termina de carregar. E aí, Boa como tarde, vocês. professora. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Como vocês estão passando a semana, né? Porque a semana está bem na metade. Bom, fica bem chato ficar em casa, mas até que tá legal. Hoje nós tivemos uma reunião diária da área de língua portuguesa na verdade, a área de linguagens com Alex. E aí nós conversávamos exatamente sobre isso, né? Aí ele dizendo que ele disse assim, poxa, Nancy, tu tá bonita. Eu digo, live é uma oportunidade que a gente tem de se vestir, de se arrumar para se mostrar. Ele disse assim, eu digo sim, porque em casa qual é a graça que tem pra gente se arrumar só pra gente? Aí ele começou a rir, ele disse, é verdade, eu digo, pois é, a gente se arruma só pra gente se ver, não tem graça. Mas aí quando tem live a gente se arruma para os outros verem a gente. E aí todos estavam concordando com isso, porque é verdade mesmo, né, gente? Assim, parece que se arrumar só para si não tem graça. E aí Verdade, professora, não tem graça. teve professor que disse até assim, Ave Maria, tem dia que eu passo o dia todinho só de baby doll. E é verdade, se a gente se entregar em casa, a gente fica mesmo o dia todinho jogado. Aí eu fico imaginando as meninas que gostam de fazer maquiagem, que gostavam de ficar pela manhã maquiando umas as outras, como devem estar arrasadas de não ficar fazendo, porque em casa, é claro que não vai gastar uma maquiagem caríssima para estar ficando em casa, né? Para ficar fazendo as coisas de casa. Só se for uma hora ou outra para postar uma foto. Aí, nesse caso, acontece, professora. Pois é. Os meninos eu acho que curtem mais, porque eles ficam em casa e eles podem jogar no videogame. Parece que para eles é mais fácil, né? Menina, quando as mães veem as meninas em casa, já não pode ver uma louça na pia, já não pode ver uma casa para varrer, não é verdade?
Vamos deixar esse povo chegar aqui. Gente, eu queria que alguém ficasse responsável de fazer essa lista de frequência. Quem faz essa lista de frequência? Uma das meninas pode fazer essa lista de frequência para mim, por favor? A frequência da live. Professora, mas como assim? Só Assim, para ver quem tá? Mila, só para ver, só para fazer essa lista, porque na hora de dividirmos a equipe, eu quero que as pessoas que estão na live aqui fiquem responsáveis pela divisão da equipe. Porque sabe o que tem acontecido? Quando eu tenho pedido trabalho em equipe, tem gente que eu ainda nem pedi. Olha só o que aconteceu essa semana. Eu tinha falado, segunda-feira nós conversamos sobre esse trabalho, né? Tem turma que só sabe o trabalho que ficou. Nós ainda nem destrinchamos o trabalho, ainda nem dividimos as tarefas. Teve alguém de uma turma que teve coragem de ligar para mim e dizer que era para eu, se eu podia deixar ela fazer em dupla, porque a turma toda já tinha dividido e só tinha ela e uma colega. Aí eu disse, minha querida, mas em que turma que tu tá, que tá tão adiantada assim? Porque ainda nem disse como vai ser o trabalho, entendeste? E aí eu quero saber, todo mundo que está, para que quem está na live possa tomar pé da situação para dividirmos as equipes, para dizer assim, ah, mas eu não estava em equipe nenhuma. Não, sim, você estava na live. E você não estava na live, mas quem estava responsável por colocar cada um numa equipe, entendeu? Para não ter essa desculpa, porque é bem esfarrapada. Entendeste? Sim, entendi. Uhum. Mas então, por que a gente não faz assim? Não coloca o seu nome e a turma Uhum. no chat, que aí fica até mais fácil de não esquecer ninguém. Isso, então tá certo. Porque porque nós temos que ver logo para poder dividir logo, né? Eu não sei se nós vamos. Ah, sabe o que eu quero propor? Para aquele trabalho do final da live, ou daquela live final, eu quero propor que fique o líder e vice-líder de cada sala. O que vocês acham? A live do surrealismo. Aí é claro que vai sair, o líder e vice-líder não vai ficar nas salas responsável por esse trabalho que ficou cada. Não vai entrar nas equipes, por exemplo, do cubismo, do futurismo, não vai entrar. Ele vai entrar só naquela live do, do, do surrealismo, no final. Ou vocês preferem que outras duas pessoas sejam escolhidas? Eu pensei o líder e vice-líder porque eu pensei, já que a turma escolheu essas duas pessoas para representarem a turma, nada mais sensato do que essas duas representarem elas no trabalho, entendeu? Mas se quiserem também outra pessoa, não tem problema. Eu acho que pode ser. Eu só não tô entendendo porque eu não participei da última live, que eu Ah, tava sem tá. internet. Tá bom, Mas então depois a vamos. senhora pode me explicar aí. Tá, eu vou explicar já já. Daqui a pouquinho, quando nós Tá. começarmos, eu acho que eu vou começar logo, porque como os pedidos agora rarearam, eu vou começar. E quem for chegando, eu vou aceitando. Ok, vou ligar bem aqui. Eu fui dizendo, foi chegando bastante gente. Isso.
Olha só, agora vai aparecer minha carinha aqui, que eu me arrumei para vocês, né? É porque eu estou tanto no computador como no celular, porque eu ainda estou em outro computador, porque meu computador bugou. Então, eu estou no computador emprestado. E esse computador emprestado, não, o microfone não funciona. Então, eu fico no meu celular e no computador. Vamos lá. Explicação para quem não esteve na última live e não acessou a última live ainda. Nós teremos um trabalho que é da V2, e esse trabalho da V2, ele é com as vanguardas europeias. As vanguardas europeias são as 5 que foram sorteadas entre as turmas. E a primeira vanguarda que foi sorteada foi a primeira a ser estudada, foi a primeira a ser fundada, ficou com a 301, foi o futurismo. E aí eu tinha explicado que quem ficasse com essa vanguarda seria a primeira turma a apresentar, e aí, por coincidência, foi a 301 que ficou. Então, vamos lá. Para começarmos essa explicação para vocês, eu separei em 5 turmas, e essas 5 turmas, ou em 4 turmas, e essas 4 turmas, cada turma terá 5 equipes. Essas 5 equipes, elas irão apresentar o movimento. Para que não se torne repetitivo, eu vou mostrar a composição da equipe para vocês. Ok. Vamos aqui. A composição da equipe. Cada turma terá 5 equipes, e foi estabelecido o que cada equipe irá apresentar. Porque como é um único movimento para a sala inteira, e para não ficar aquela coisa repetitiva de todos apresentarem o mesmo movimento, então eu separei o movimento por, como eu vou dizer, por estilo, por etapa. Nós vamos ver o futurismo na literatura, o futurismo na pintura. Todo esse movimento, ele em cada segmento, na arte, que é na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura. Quem ficar com a literatura vai ficar com aquela parte do manifesto. No manifesto, vocês têm, claro que vocês não vão ficar com o manifesto, tem várias e várias páginas. Eu não quero que vocês leiam todo aquele manifesto. Eu não quero que vocês se prendam naquele manifesto todo. Ele tinha umas 15 páginas, uns 15 tópicos específicos. Então, vocês podem pegar os tópicos específicos para apresentar. Por que eu vim primeiro nessa composição, para depois voltar lá na apresentação do movimento para vocês? Porque quando eu mostro isso aqui para vocês, vocês vão compreender o que eu quero de vocês quando eu começar a falar do movimento. Entenderam? Então, cada equipe ficará com essa etapa aqui. Depois nós vamos sortear, nós não vamos escolher qual equipe fica com o quê. Porque alguém vai dizer, professora, mas eu quero ficar com a literatura que é mais fácil. Professora, eu quero ficar... Não tem mais fácil, não tem mais difícil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sortear. Como nós vamos sortear, não tem mais fácil ou mais difícil para fulano ou para Bertano. Entenderam? Deixa eu procurar aqui isso. Então, nós iremos sortear depois. E tem uma equipe que ficará com curiosidades sobre o movimento. E essas curiosidades podem ser tanto do contexto histórico, como pode ser sobre os autores, sobre alguma obra, e vocês vão entender isso quando eu falar sobre o movimento.
que vão existir essas curiosidades que eu estou falando. Deixa eu aceitar. Por isso eu pedi para que vocês entrassem ao mesmo tempo, porque aí eu tenho que aceitar e vai minimizando tudo aqui. Ok. Então, assim, quando eu pedi as curiosidades para uma equipe só, essa equipe vai transitar em todas as outras equipes. E o que essa equipe pode fazer? Essa equipe pode pedir para as outras equipes ajudá-los. Eles podem pesquisar e dizer assim, o que vocês descobriram de interessante sobre os autores na literatura, na arquitetura, entenderam? Vocês podem ajudar as outras equipes. Isso não quer dizer que eles não vão pesquisar sozinhos. Eles vão também fazer a pesquisa deles, só que vocês podem ajudá-los. Ok, vamos lá. E terão os critérios também de avaliação que eu vou passar para vocês. Vamos ao futurismo. Eu quero que alguém leia a frase que representa o futurismo. Eu quero uma voz feminina. Vamos lá? A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. De quem? Alan Kay. Vamos lá. Nós estamos falando de futurismo. Quando nós falamos em vanguardas europeias, lembram, eu disse para vocês, era período pós e período guerra. Período pós-guerra, período guerra e depois ainda tem pré-guerra, guerra e pós-guerra. Nós temos as vanguardas nesses 3 períodos. E nesse período, vocês sabem que período pré-guerra é um período de tensão. Todos estão com medo ou preocupados, ou alguma coisa incomoda. O que era que incomodava nesse período? Nós estávamos em plena expansão industrial, em pleno movimento em que as classes sociais mudavam de mãos, em que o poder mudava de mãos, a burguesia tinha tomado poder, a industrialização tomava corpo e as pessoas estavam inseguras. As máquinas, acreditavam que as máquinas tirariam o emprego das pessoas. Então, as pessoas estavam inseguras e, economicamente, o país estava progredindo, mas as pessoas estavam perdendo os empregos porque uma máquina fazia o trabalho de várias pessoas. Então, criou-se uma instabilidade. E com a instabilidade, cria-se também a violência. Por quê? Porque quando as pessoas não têm de onde tirar sua fonte de renda, não têm de onde sustentar a família, elas começam a cair na marginalidade. Quando começa a cair na marginalidade, surge a violência para as pessoas se defenderem, para as pessoas também correrem atrás do que querem. Então, tudo isso começa a ter um contexto de violência. Por conta disso, esse período pré-guerra, ele traz uma instabilidade política, econômica, e esses movimentos de vanguarda, eles aparecem justamente nesse momento. E aí tem o nome desse movimento, como eu disse naquela live, que era vanguarda, que vem do francês, que significa a guarda que está à frente. Os soldados que vão desbravar o terreno, que vão à frente de todos. Avant-garde, a guarda que avança à frente. Então, é um movimento que olha para o futuro, mas ele olha para o futuro de várias perspectivas. E quando esse movimento ele começa numa perspectiva de mudança, porque os artistas também eles têm uma percepção diferente. Eles começam a assimilar aquele pensamento
do fim do século XIX, começo do século XX. Lembram que no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, era aquela perspectiva de fim de mundo, de começo de século, de várias teorias de fim de mundo. E vem também aquela teoria de limpeza étnica, de higienização do mundo, que vocês conhecem bem, que a Primeira Guerra Mundial originou, o fascismo e tudo mais. E esse movimento vem impregnado desses pensamentos. O que vocês vão ver em em todas as vanguardas. Eu tenho que ter todo um cuidado para eu não invadir o movimento que cada turma vai ficar. Então, eu tenho que falar das vanguardas de um modo geral, tenho que falar da vanguarda de vocês, sem invadir o espaço para que eu não interfira na apresentação do trabalho de vocês. Quando eu penso o futurismo, quando se pensa o futurismo, quando se fala do futurismo, essa é uma das imagens que mais reflete o futurismo, porque ela caracteriza o futurismo. Vejam, essa é uma pintura a óleo. No entanto, o que ela parece? Digam para mim, o que parece? Não sei se vocês leram alguma coisa do futurismo antes de vir para a live, mas me digam, independente do que vocês leram, do que vocês viram, só olhem para a imagem e digam o que parece para vocês. Professora, eu não sei. A primeira vez que eu olhei, eu pensei que eram vários passarinhos pretos voando. Mas, Isso. sei lá. É, sério? Nossa, Não, eu quero saber o que vocês viram. Tu viste vários passarinhos pretos voando, né? E eles são praticamente iguais, né? Pelo que tu viste, são vários passarinhos. professora, eu não tô mais sabendo de nada. Não, vamos articular o que vocês viram. Me digam o que vocês viram aí. Pra mim, eu só vi aquela parte ali do centro, na parte que, tipo, parece várias hélices. Eu pensei que fosse vários ventiladores. Uhum. Vamos ver, quem Eu mais? também tive o mesmo Tem alguma pensamento. coisa. Fala, Nath. Vai, Nath. Não, só queria dizer que eu também tive o mesmo pensamento de Abimael. Eu também pensei que fossem várias hélices. Uhum. Quem Professora, tem mais? alguma coisa escrita aqui no canto esquerdo, não tem? 1913, alguma assinatura? Isso, é do pintor, é data. É data e Ah, nome. entendi, que era um documento. É uma pintura a óleo, essa pintura. O nome dela é Velocidade do Automóvel. Ela é do futurismo mesmo. Olha só, ela é Velocidade do Automóvel. Vocês viram algum automóvel aí? Alguém viu um carro? Não. Ah, professora, dá de ver. Agora eu vi. Viu? Eu não tô vendo nada, professora. Bem atrás, assim. Bem atrás, na parte mais clara, dá de ver o formato. Sabe por que essa imagem é assim? Porque a ideia é de que tenha sido como se eles tivessem colocado várias. Ela é pintura a óleo, vejam bem, ela é pintura a óleo, mas é como se eles tivessem pego várias fotos e colocado uma sobre a outra. Por isso que vocês tiveram a ideia de que alguém teve a ideia de que eram vários passarinhos voando iguais. É porque são várias, é como se fossem várias fotos sobrepostas. Mas também parecem figuras geométricas. Alguém diz parecem hélices, né? É porque parecem figuras geométricas, não parecem figuras geométricas sobrepostas? Qual é a Sim. ideia? Qual é a ideia? É dar essa sensação de dinamismo. Não parece que está se mexendo? Sim, parece. Quando nós olhamos, nós temos a sensação que ela está se mexendo, não temos?
nós olhamos e a sensação é que ela tem movimento. Porque é essa a intenção, que dê essa sensação de que a imagem tem movimento, de que a imagem é dinâmica. Essa questão da hélice é para parecer que tem dinâmica, que tem mecanismos, porque essa é a ideia do futurismo, da ideia da mecânica, a ideia do movimento, da velocidade. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se eu disse isso na live anterior, mas nós estamos aqui no futurismo, mas no futurismo lá em 1906. Vejam só, 1906, no finalzinho do século XIX, e nós pensamos o futurismo, mas o máximo de tecnologia que eles tinham era um automóvel que alcançava 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora. Isso era o auge da velocidade. E quando um pintor ele retrata um quadro falando sobre a velocidade, retratando a velocidade, ele coloca a velocidade numa dinâmica tão grande que quase nós não vemos o carro. Ele mostra como se fosse a poeira do carro passando. É essa a ideia que ele quer dizer, que o carro passa tão rápido que a gente praticamente não vê. Mas o tão rápido é só 40 quilômetros por hora. Quer dizer, para nós hoje é só. Para eles era tudo isso. Entenderam? Porque antes só tinha o quê? Bicicleta, era charrete, eram aqueles tipos de transporte. E agora eles têm um automóvel que vai a 40 quilômetros por hora. Então, quando eu retrato a velocidade, o máximo da velocidade que eu tenho é isso. Então, como uma pessoa jamais vai correr 40 quilômetros por hora, isso no pensamento do autor, do pintor do século. Então, o que é que eu vou ver quando o carro passa a 40 quilômetros por hora? Eu vou ver poeira. E, na minha visão, já que eu estou no futurismo, o futurismo é ver as coisas distorcidas. Lembram de Freud? É a minha percepção das coisas, não é como todo mundo vê, é como eu vejo. Então, é a minha percepção, é a minha maneira de ver. Então, eu não vou ver a poeira, grãos eu não vou ver a velocidade como grãos de areia vindo em minha direção. Vou ver a velocidade, o carro passou e eu vejo o reflexo que o carro deixou. A minha visão é essa. O carro passou e é essa visão que ficou. O meu olhar é esse. Entenderam? Então, é claro que se o carro passou, eu não vou ficar com a imagem do carro gravada. Eu vou ficar com essa imagem. Porque se eu ficasse com a imagem do carro gravada, então seria o quê? Seria o clássico. E não o futurismo. Seria aquela imagem certinha do carro, o pneu certinho do jeito que é, com aquela dinâmica certinha do clássico. O pneu tal qual ele era. E não é isso que nós vamos ver aqui. Certo? Deu para entender mais ou menos? Sim, professor. Uhum. Ok. Vamos lá. O futurismo. Aí nós temos o conceito do futurismo. O futurismo foi aquele movimento que, quando ele apareceu, gente, não se sabe se ele apareceu com o manifesto ou se o manifesto aconteceu com ele. Porque todo movimento literário, artístico acontece e em seguida aparecem as manifestações, não é isso? Mas as vanguardas, elas acontecem a partir de um manifesto. Então, ela se torna real a partir de uma publicação que acontece, olha só, é uma publicação de um autor italiano que acontece em um jornal
francês. Olha que loucura. É um autor italiano, acontece em um jornal francês. E esse manifesto, ele é um manifesto completamente absurdo para a época. O que esse manifesto propõe? E é esse o manifesto que o pessoal da literatura vai ficar. Que a equipe que vai ficar com a literatura vai trabalhar nesse manifesto. Alguém, antes de vir para a live, fez uma leitura, vocês já sabiam qual era o assunto de vocês. Alguém fez uma leitura sobre o futurismo? Só ouço a voz do silêncio. Eu procurei, professor, algumas coisas. Ok. Então me diga quem foi o autor do manifesto. Professora, se eu não pronunciar o nome dele direito. Então diga como você sabe. Que nem eu Não. leio, como eu leio. Filippo Tommaso Marinetti. Isso. Não foi no slide que tu viu, né? Não, senhora, eu anotei. Ok, muito bem. Em geral, eu sei que não foi porque o segundo nome não está aqui. Então, geralmente só se diz Marinetti, porque é assim que ele é conhecido no movimento, no mundo artístico. Então, e o nome do jornal que publicou? Do jornal francês? Esse eu não sei dizer, professor. Ele tá até no slide também, mas eu tenho receio de dizer ele. Diga. Ele tá numa canção, gente. Professora, Ele é francês e tem um nome italiano. Gente, lembra do episódio do Pica-Pau? Isso! Diz, Abimael. Le Figaro? Então, tem uma ópera com esse nome. Esse jornal ele é famoso por conta de ter nome de ópera. Então, por isso, vocês não vão esquecer. Associem o nome. A Abimael até deu uma ideia melhor do que a minha. Eu ia dar a ideia de associar o nome do jornal com o nome da ópera. Ele já associou com o Pica-Pau. É mais difícil de esquecer o Pica-Pau cantando ópera do que só a ópera. Então, e aí, Marinette, vocês podem associar com aquela louça que a mãe de vocês tem, entendeu? Porque com a associação, a gente não perde a ideia, não perde os nomes. Então, sempre façam associações para vocês não perderem as palavras, não perderem os nomes, porque os nomes são difíceis. Por isso, não percam essas associações que são mais fáceis de fazer. E qual foi o ano em que surgiu o manifesto? Em geral, não se pede dia e nem mês. Eu até coloquei o dia e o mês aqui, mas em geral se pede o ano que surgiu o futurismo. Qual foi, gente? 1909. Isso. Aí o mês e o ano. Aqui nós temos a data do manifesto. Olha só, o manifesto, quem ficar com a literatura, nós temos 14 tópicos do manifesto que vocês podem trabalhar. O manifesto, ele pedia a queima das bibliotecas. Eles pediam para queimar, eles queriam, mas quando diz assim para queimar, é queimar botando fogo mesmo. Eles queriam botar fogo na biblioteca, eles queriam nos livros, eles queriam atear fogo aos prédios históricos, porque o movimento futurista, ele abominava tudo que era clássico, tudo que era do passado. O moralismo, eles abominavam o moralismo, porque era típico do passado, típico
do classicismo, do que era clássico. Então, tudo que era clássico, que era passado, eles abominavam. Por quê? Porque a história foi construída em cima do que passou. E tudo que passou para eles não prestava, porque se até agora a sociedade não prestava, era por conta de tudo que já passou, na concepção deles. Então, era queimar tudo e começar do zero. Lembram lá o pensamento que tinha no começo do nosso slide? O futuro, como era o nosso primeiro slide? O pensamento, quem lembra? Vamos lá? Coloquei de novo. A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. Então, nada do que já foi é bom. Nada do que era é bom, porque se fosse bom, o mundo não estaria como está. Essa é a ideia. Se o mundo fosse bom, se o que já foi fosse bom, o mundo não estaria à beira de uma guerra, as pessoas não estariam do jeito que estavam e o mundo não precisaria de uma higienização racial. Vejam bem, eles eram adeptos do fascismo, e o fascismo acreditava que o mundo precisava de uma higienização social. Então, eles abominavam tudo que era passado. No manifesto tem tudo isso, e o pessoal da literatura pode explorar alguns pontos. Depois eu posso pegar os 14 pontos, se vocês quiserem, ou vocês podem pesquisar por conta, os 14 pontos e posso mostrar para vocês que o manifesto é muito grande. Vocês podem fazer as próprias pesquisas e dá para elencar esses 14 pontos que dá para trabalhar tranquilo. Quanto à literatura, eles gostavam também de onomatopeia, nós vamos ver isso nas características. Vamos lá. A primeira característica, vamos lá, voz masculina. Qual era a primeira característica desse movimento futurista? Valorização dos avanços tecnológicos e industriais. Eles valorizavam todos, tanto é que vocês viram lá na primeira obra que eu mostrei, o avanço tecnológico era o carro, né? E vocês viram também, quando eu apresentei as vanguardas, todos aqueles avanços lá na ciência, os avanços que tinha na física, na psicologia, na psicanálise, todos aqueles avanços industriais e tudo mais, eles exaltavam tudo isso. Maravilhoso que a indústria cresça, que a tecnologia tome conta de tudo. Então, tudo isso era exaltado. E tudo isso vocês vão ver em todas as áreas, tanto na tecnologia, quanto na literatura, quanto na pintura, quanto na escultura, na arquitetura. Isso é lindo. Vocês vão ver plantas de prédios que até hoje, aliás, as vanguardas têm essa coisa, tem esse encanto, que até hoje as obras de vanguarda nós vemos e pensamos que os artistas de hoje não tiveram a ousadia que os artistas daquele tempo tiveram. Final do século XIX, começo do século XX, eu acho que hoje nós temos artistas que não tiveram aquela ousadia. Porque os prédios, o pessoal que ficar com a arquitetura, vocês vão ficar encantados com a parte de arquitetura. São prédios maravilhosos, que até hoje eu acho que tem plantas que nunca foram colocadas nunca foram edificadas, porque cada coisa é mais linda do que a outra. Gente, alguém pode tomar conta do chat, que como eu estou... Vejam os comentários mais pertinentes, perguntas e façam, tá bom? Na hora eu dou o espaço. Vamos lá, segunda característica.
Voz masculina. Vamos lá. Vamos, Eu, meninos. como seu leal ajudante de novo, valorização da velocidade. Vocês viram isso também nessa segunda. Todas as obras que vocês verem de pintura vão valorizar isso. Então, quem ficar com pintura vai falar muito dessa dinâmica de mecanismos de velocidade. Praticamente todas as obras vão falar disso. E vão falar dessa questão de figuras geométricas, que também é uma das características. Quem ficar com a pintura vai falar muito disso. Próxima. Ruptura com o passado, incluindo o moralismo e as tradições. Gente, essa questão do moralismo também, isso aí é uma questão que vocês vão explorar na apresentação de vocês. Com a tradição, nem se fala. Para vocês terem uma ideia, vou cobrar isso de vocês na apresentação de vocês, que vocês não precisam fazer uma apresentação certinha. Eu estou apresentando o futurismo para vocês no slide, como uma aula, para vocês olharem, para vocês verem o que vocês vão explorar em cada apresentação de vocês, certo? Mas na apresentação de vocês são jovens do século XXI, vocês lidam com a tecnologia, vocês têm a cabeça no futuro e vocês vão apresentar o futurismo. Sabe quais são os critérios de avaliação? Um dos critérios de avaliação é vocês apresentarem o futurismo de acordo com a metodologia que mostre o futurismo. Então, a metodologia, o futurismo, ele desprezava tudo que era clássico. Então, uma aula certinha, com um slide, com o professor falando aqui, do jeito que eu estou, mostrando para vocês tudo certinho, tradicional demais, clássico demais. Jamais aprovariam. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês apresentem o futurismo com a cabeça de um artista futurista. Como vocês acham que um futurista apresentaria o movimento deles? Se fosse vocês apresentando com panfleto, jogando porque eles desprezavam essa escrita normativa. Eles desprezavam essa escrita certinha. Tanto é que vocês vão ver isso no manifesto. Então, vocês podem apresentar, não um slide vocês falando, mostrando, mas vocês colando, por exemplo, só ideias. Colando post-it apresentando as características. Vocês, bonequinhos, robozinhos apresentando e falando. Vocês estão entendendo? A tecnologia, a velocidade, quais são as características? A velocidade, a tecnologia, a industrialização, e vocês vão usar o que vocês têm hoje para apresentar o futurismo do século XIX. Entenderam? Sim, professora. Ok. Próxima característica. No que está aparecendo no slide, só está até o que eu li, o último, da ruptura do passado. Acho que tem que passar o slide, professora. Ah, tá. Viajei, agora é da pintura, né? Vamos lá. Isso. Pintura com cores vivas e contrastes. Isso. Vocês viram no slide, cadê? Isso. Vocês viram a quantidade de cores, porque quando nós olhamos essa pintura, ela tem tantas cores, elas têm tantas nuances, que nós, a princípio, nós vemos, alguém disse, os passarinhos pretos. Vejam só. Prestem atenção nessas cores escuras, gente. Dentro dessas cores escuras, vocês podem ver que tem nuances de marrom. Vejam as nuances de quantas cores vocês veem nesse escuro. Digam para mim. Prestem atenção. Quantas cores vocês podem ver nessa figura?
Vão dizendo as cores que vocês estão olhando. Eu consigo ver amarelo, marrom, um pouco de cinza, tem sépia também, um pouco do tom chocolate, e eu acho que é o amarelo queimado também, professora. E E tu um tom areia. sabe qual é a cor que faz esse chocolate? Não sei dizer. O vermelho. Ah, sim, sim. Uhum. Então, o verde, vê o verde aqui? Eu aponto como cor que vocês estão olhando onde eu estou apontando. Dá de ver meio que quase, tipo, um pouco de verde em algumas partes. Mais na parte direita tem um pouco mais de verde. Exatamente. Então, são tantas cores, e eles faziam uma sintonia dessas cores, uma mistura dessas cores, que nós tínhamos a impressão, à primeira vista, nós vemos duas cores, ou três. À primeira vista, nós vemos três cores. Só vamos realmente perceber as outras cores quando nós nos detemos e vamos analisar. À primeira vista, vemos três, mas se formos analisar, tem muitas cores misturadas. Então, eles amavam as cores. Ok, vamos lá. Próxima característica. Uso de publicidade, ligação ideológica com o fascismo, uso de onomatopeias, obras e poesias transmitiam a ideia de velocidade. Ok, olha só, esse uso da publicidade, eles eles misturavam as ideias artísticas com as ideias políticas. Vocês perceberam? Eles eram ligados ao movimento fascista. Então, eles misturavam as ideias artísticas e as ideias políticas. Então, eles faziam publicidade para a política. Eles usavam a literatura para falar de política, usavam arte para falar de política e faziam publicidade disso nos jornais. Tanto é que todas as vertentes artísticas que vocês vão estudar, todas elas têm um manifesto. Tem um manifesto da pintura, tem um manifesto da literatura, tem um manifesto da arquitetura, um manifesto da escultura. Todos esses manifestos, eles têm um teor político, eles têm um viés político, eles estão fazendo reivindicações, eles estão pedindo mudanças e eles estão posicionando os artistas contra ou a favor de algo. Então, eles têm essa vertente. E eles usavam a linguagem para isso, mas não aquela linguagem certinha. Eles usavam onomatopeias. Se fosse hoje, nós falaríamos que eles usavam memes. Essas onomatopeias, nós podemos dizer que eles usavam memes. Próxima. A próxima é obras e poesias transmitem a ideia de velocidade. Já falamos, né? Sobre essa. Passa o slide, professora. Ok. Acho que foi só. Acabou agora. Só a essa. organização. Isso. A organização das equipes e agora os critérios de avaliação, né? Esses critérios, esses pré-requisitos para avaliação, esses critérios que eu utilizei, que são os que vocês precisam saber. Vocês já sabem o que cada equipe vai fazer, né? O que cada equipe tem que fazer como eu dei a ideia de como vocês podem apresentar com essa visão
futurista, com essa visão que, vejam só, do século XIX para o século XXI, tem tempo. Então, são ideias que até hoje são revolucionárias, são ideias que, de uma certa forma, vocês já viram no que resultaram. Vocês têm como fazer essa comparação. Por exemplo, carros que alcançavam 40 quilômetros por hora. Vocês têm ideia de quantos quilômetros por hora hoje, qual é a maior velocidade que um carro pode alcançar? Alguém tem ideia? Vocês não são amantes de carro, né, gente? Eu já ouvi falar em mais de 300 quilômetros por hora. Estou pesquisando, professora, calma aí. Ah, tá. A velocidade máxima declarada até hoje é de 420 quilômetros por hora. Viu? Então, nós estamos falando de quilômetros, de 40 quilômetros por hora para 420 quilômetros por hora. Olha a distância. Nós estamos falando de invenção do rádio. Para hoje nós temos drones. Então, nós estamos falando de propaganda de jornal. E hoje nós temos websites. Então, vejam como vocês vão apresentar o futurismo. Vejam a responsabilidade de vocês. Vocês têm uma responsabilidade muito grande agora nas mãos. Certo? Critérios de avaliações. Agora eu quero voz feminina. Vamos lá, meninas. Pré-requisitos para avaliação. Conceito do movimento com breve contextualização histórica. Ok. Dúvidas aí? É o que cada equipe vai fazer dentro do seu viés, dentro do que foi pedido. Por exemplo, na arquitetura, você vai dar um conceito de futurismo, que é igual para todo mundo, mas vai fazer aquela contextualização histórica do movimento, o conceito breve com a contextualização histórica. Naquele momento, pré-guerra, estava acontecendo isso. Pronto. Alguma dúvida? Não. Creio que não. Não, professor. Opa, desculpa. Segundo. A senhora passou, professora, o slide. Ah, isso. Voltei. Principais autores de obras dentro do seu segmento. Análise de uma obra dentro do seu segmento. Metodologia de apresentação em consonância com o tema. Ok. Alguma dúvida de algum desses pré-requisitos? Alguma dúvida, gente? De tudo isso, esse final de uma obra, vou explicar esse de uma obra para vocês. A análise de uma obra. Vocês vão escolher, vocês vão falar dos autores, vocês vão falar das obras, vocês podem mostrar rapidamente as obras, mas vocês vão escolher uma específica para vocês analisarem. Por exemplo, eu mostrei para vocês a velocidade do automóvel. Nós mostrei para vocês, analisamos cores, analisamos as figuras geométricas, analisamos o significado onde mostrava a velocidade, como o autor via a velocidade, como ele demonstrava a velocidade. Vocês vão pegar uma das obras, por exemplo, da pintura, uma das obras da arquitetura, uma das obras da literatura, uma das obras da vertente que vocês ficarem, e vão explicar mais detalhadamente. Apenas uma.
As outras vocês podem só mostrar. Uma específica, uma vocês vão especificar, uma vocês vão explicar. Se vocês precisarem de ajuda, por exemplo, quem for da pintura, professora, eu escolhi tal obra, a senhora pode me explicar alguma coisa? Me pergunta. Se vocês precisarem de uma ajuda mais especializada, pode perguntar para o Enio, ele pode ajudar. Vocês podem me perguntar, eu pergunto para ele se ele pode ajudar, se ele quer. Se ele não quiser, a gente pesquisa junto, tudo bem. Que ele é um professor de arte. Mas, se ele não puder, porque ele só dá arte para 303, se ele não puder, não tem problema, a gente pesquisa junto, entendeu? Eu acho que ele não vai se negar, mas a obrigação dele é com a 303, que ele já se disponibilizou, entenderam? Mas aí, dentro da arquitetura, vocês vão pesquisar, se precisarmos de alguma ajuda de matemática, a gente procura, entendeu? Mas vocês vão analisar uma obra específica. Entenderam essa parte? Creio que não vamos ter dificuldade nessa área. Alguma dúvida nesses critérios da avaliação, no que vocês terão que fazer em cada equipe? Eu acredito que não, professor. Acho que não tem mais tanta dúvida. Ok. Então, agora, o que eu quero que nós façamos é o seguinte. Combinar o seguinte. Não... O que será acertado com a turma? Nós teremos 5 equipes, 5 apenas. Não tem como ter mais equipes. A turma será dividida. Vocês já estão divididos em equipes na turma? Já tem equipes prontas, como ano passado? Não. Tem ou não? Eu acredito que praticamente todas as equipes já estão feitas, só tem algumas que ainda estão se organizando. Tá. E já tem quantas equipes? Eu acredito que umas 3 já devem estar organizadas. Tá. Então, vamos organizar, pedir para organizar. Vocês têm um grupo só da turma, né? Pedir para organizar as 5 turmas. Eu vou colocar esse slide que eu coloquei para vocês na reunião. Todos os slides eu vou colocar para vocês no grupo. Vocês colocam no grupo só de vocês. E vocês vão organizar as equipes, fazer o sorteio. Quem fica a equipe 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando que o líder e vice-líder já vão começar a estudar o surrealismo para a última live, que é a live de encerramento do período, que vai ser apresentada para todo mundo. Então, o líder e vice-líder não vão entrar nessas equipes, a menos que eles queiram fazer as duas coisas, mas não são obrigados. Ok? Tudo certo? Sim. Perguntas no chat, tem alguma? Alguém pode verificar para mim? Não tem nenhuma, não, professor. Ok. Comentários relevantes, além das saudades. Acho que não. Então, tem dúvidas? Podemos encerrar? Professora, Oi. em relação à data de entrega, a senhora já tem um dia marcado para a gente entregar o trabalho ou apresentar? Certo. Quanto a isso, olha só, nós temos esse resto de semana para vocês organizarem a equipe, para vocês começarem a pesquisa, e eu já vou passar para outra turma, que é a turma 202, na próxima semana. Então, vocês têm... Hoje é quarta-feira. Vocês têm até a próxima... Acredito que uma semana dá para fazer, não dá?
Acho que dá. É, Eu eu acredito que acredito que sim. sim. Porque aí ainda entra um final de semana no meio para ajudar. Porque aí eu dou uma semana para outra equipe também. Entenderam? Aí eu vou fazer uma live com duas equipes na outra semana para poder dar uma semana para cada, porque senão vai passar para outro mês e eu tenho que encerrar o conteúdo. Então, eu vou fazer uma live com duas turmas e outra só com uma, para poder encerrar, para cada um ficar fazendo a atividade. Acho que eu vou fazer na sexta já com a 202, com a 302. Eu não consigo dizer 300 com a 302. Ainda vou marcar com eles. Então, na quarta-feira, tudo certo? Que ainda tem aqueles que vão ficar, professora, mas então, quarta-feira eu recebo. Ou vocês querem negociar? Lembre que o que nós deixamos acertado aqui é o que vai ficar. Então, já que ninguém disse nada Professora, uma contra, dúvida. ah, diga. Na questão de, tipo, da entrega, quando a gente for apresentar para a senhora, a gente vai ter que, tipo, fazer um slide desse jeito assim para apresentar no Google Meet também? Não, o que foi que eu disse naquela hora? Que vocês têm um desafio, porque vocês vão apresentar o futurismo e vocês têm que apresentar de uma forma Ah, sim, eu que esqueci. represente o futurismo, entendeu? Aí essa forma é com vocês. Vocês podem fazer. Aí a forma de apresentar é com vocês, tá? Eu não vou. Eu já dei as dicas, aí vocês vão fazer. Porque mais do que isso eu vou dizer, entendeu? Então, no caso daquele de fazer o vídeo e o melhor vídeo ia pro canal, já não é mais a mesma ideia. Sim, Mas porque ainda é para vocês, fazer. a apresentação de vocês, ela vai ter que vir em forma de vídeo. Como vocês vão fazer um vídeo, é que vocês vão decidir. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer o grupo inteiro. Por isso tem que ser em forma de vídeo. Então, vocês vão filmar o que vocês vão fazer, a maneira que vocês vão apresentar. Porque aí, se vocês quiserem fazer, por exemplo, no Meet, vocês podem fazer a live, mas de qualquer forma vai ser gravado, entendeu? Ah, entendi. Aí vocês vão decidir como vocês vão fazer. Mas de qualquer maneira vai ter um vídeo. Professora, então Oi. a gente que escolhe, no caso, a gente pode gravar o vídeo e mandar para a senhora, ou a gente pode apresentar ao vivo também, que vai ser gravado, né? Exatamente. Aí Tá, entendi. se vocês precisarem, se vocês forem gravar ao vivo, vocês só têm que me avisar para eu disponibilizar o link, porque nesse link institucional é que o Meet grava. Nos outros ele não grava, a menos que alguém de vocês grave no Meet fazendo a gravação de tela, entendeu? Tá bom. Se vocês tiverem como gravar. Se não tiver, é só me avisar que eu disponibilizo o link. Ok, então, Ok. perfeito. Então ficamos assim para quarta-feira. Se vocês forem apresentar a live, vocês têm que me avisar antes, que é para eu poder me organizar com o horário e disponibilizar também os outros convidados, porque aí os meninos eu vou convidá-los para assistir, se for ao vivo, tá? Então, vou botar aqui o nosso abraço virtual. Como sempre, foi um prazer encontrar com vocês. Beijo. Até a próxima. Até, professora. Até. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Até, professor. Tchau. professora. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau.
Até vocês saírem, meu abraço vai carregar.